Olá, tudo bem? No nosso programa Arquivo Aracaju de hoje, vamos conversar com o jornalista, radialista, apresentador de TV, José Antônio Valadão Costa, mais conhecido como Valadão. Valadão, tudo bem? Rapaz, um privilégio, viu? Tê-lo aqui no programa Arquivo Aracaju. Olha, eu ainda adolescente já acompanhava Valadão nos meios de comunicação. Valadão, fala pra gente como começou essa história no jornalismo, no radialismo, há quanto tempo aqui em Sergipe, porque o Valadão é carioca, lá da Guanabara, não é isso, Valadão? Bom, eu cheguei em Aracaju com 15 anos e aí eu fui trabalhar numa transportadora que era o top das galáxias aqui na época, que era a transportadora sergipana. Quer dizer, era praticamente a empresa sergipana que gerava o transporte, a base vinha de Itabaiana. E o meu sonho era ser repórter. O que na realidade, o fato de eu ser jornalista, radialista, apresentador, para mim o que voga muito é o seguinte: eu me considero o eterno repórter. Tá? Na condição de comunicador, eu vejo uma forma de entender a vida para reportar. Então, o que me realiza é o jornalismo como repórter. E aí, Raimundo Luiz da Silva, que nos deixou há pouco tempo, 95 anos, né? 95 anos, foi o meu primeiro patrão na comunicação. E eu aprendi muito com Raimundo. O Diário de Aracaju nós tínhamos duas escolas de jornalismo, jornal físico. Era a Gazeta com o seu Orlando e o Diário de Aracaju com Raimundo Luiz da Silva. Então eu ingressei no Diário de Aracaju, eu era o Foca. Eu tive, se eu te disser o elenco das pessoas que estavam no Diário daquela época, vamos lá, diretor Raimundo Luiz da Silva, chefe de redação Osório de Araújo Ramos, desembargador, diretor de jornalismo Zé Carlos Oliveira, que foi da Federação. Eu tinha como colunista Jorge Araújo, Leó Filho, Luiz Eduardo Costa como editorialista. Só fera. Eu tinha na revisão lá do Diário João Bosco Montalvão. Eu tinha o Tenente Luiz Carlos. Eu tive a oportunidade de ter na redação nomes como Clarencio Fontes, Chateau Carlos Alberto de Jesus. A Gazeta, eu só vim agregar a Gazeta muito para cá dos anos 80, mas a Gazeta também tinha um elenco de excelentes profissionais e a gente se relacionava como irmãos. A imprensa era muito mais unida, viu? Então você veja bem, Nino Porto, Jorge Carvalho, César Pregão, Carlos Correia, Eugênio, Nilson Socorro, Nairson Socorro, Jacaré na oficina, entendeu? Então a imprensa era muito tudo daquilo de um servir ao outro. A gente não brigava nem por exclusivas. Mas eu tive a honra de ter como editor, por exemplo, o Leque, Luiz Eduardo Costa. E eu entrava no Diário, Anderson, de manhã, e ia de manhã e de tarde. Começou como Foca. Comecei como Foca, como repórter, né? E na época, repórter comigo, eu me lembro de Zé Brasil Ribeiro Franca, eu me lembro de Mara Rúbia Lopes, que está na universidade, eu me lembro de Magna Andrade, eu me lembro de Edigenal Tavares, entendeu? Era pesado. Paulo Serra do Prado, entendeu? E logo passou um período curto, um grande profissional também, Elson Melo. Dois nomes
tá certo? Uma honra para o jornalismo. Anselmo Góes e o próprio querido Ivan Valença, que tinha como hobby parar na frente da máquina, pegar o pente para tirar a caspa. E a gente todo dia ia para a redação da Gazeta, que era o lado do Bar do Pinto, entendeu? Que era onde aconteciam as coisas. Ivan Valença faleceu tem pouco tempo. Ivan também. E Anselmo Góes, lá no Ivan, Globo, Folha de São Anselmo, Paulo. graças a Deus, está vivo. É. Mas é um expoente do jornalismo sergipano. Eu esqueci de alguns. Era de Frei Paulo, Frei Paulo. É de Frei e Delgardes Azevedo, que foi secretário de João Alves. Foi do Tribunal de Contas também. Degas, entendeu? Então, a imprensa, o jornalismo, eu me lembro de os textos de Zé Augusto Garcês, como museólogo, e era um negócio assim, o mito, que é Orlando Dantas, né? Orlando Dantas encontrava com a gente no calçadão, ele tinha que fazer uma observação. Eu me lembro de uma que ele fez comigo, ele parou, ei mocinho, vem cá, tava ele e Barreto Mota. Qual livro que o senhor está lendo? Qual livro que o senhor está lendo? Aí eu estava lendo, não sei, era Hermann Hesse, alguma coisa assim, aí ele virou e disse, o senhor já leu toda a obra de Jorge Amado? Eu disse, não. Então leia para depois ler os escritores de outros países. E Orlando Dantas, a gente tem um quinhão dele, a teimosia, o Porto de Aracaju é um exemplo de que o jornalista pode fazer a diferença. Seu Orlando, ele não admitia que o Porto de Aracaju fosse aonde está. Precisaram fazer um assoreamento do Rio Sergipe e ele dizia não, teria que ser offshore. E ele defendia isso. Águas profundas. Águas profundas, entendeu? E o que foi feito e o que foi a evolução. O nosso porto é coisa para mais 100 anos. É um porto atual. E existia um lobby, nós vivíamos os períodos das empresas de contrato de risco da Petrobras, que era a exploração de petróleo. Tinha Petromisa, né, na época. A Petromisa não. Veio depois, né? A Petromisa era uma empresa da Petrobras. Não, eu estou falando das empresas prestadoras de serviço, que era cabotagem, culinária, exploração de petróleo. E eram empresas muito grandes. E eu, como repórter, tinha que ganhar um dinheirinho, né? Então a gente pegava matéria paga. Eu nunca me esqueço de uma coisa que isso marcou. Eu não gosto do meu aniversário. Porque eu não gosto de presente. Por quê? Por quê? Porque tinha uma empresa aqui chamada Jackson Marine. Era uma empresa de mergulhadores que aconteceu naquele conjunto ali em frente ao Emes. Naquela época eles já tinham 400 mergulhadores aqui para águas profundas e águas rasas. E aí eu escrevi os textos, eu recebi um presente. Eu ganhei um isopor desse maior que você possa imaginar, cheio de camarão, 2 caixas de vinho alemão, que o diretor, o Celso, era subaquática, lembrei agora, subaquática, o Celso me mandou. E chegou, entregaram no diário. Quando eu cheguei, Dona Maurina, foi vereadora na Barra, era administradora do diário, aí virou e disse, é para Raimundo Luiz, para você ligar para ele. Aí prontamente, liguei para Raimundo, Raimundo, diga aí. Teve que dar ele, foi o... Não, pior, eu tomei, ele virou e disse, você quer ser jornalista mesmo, não quer? Eu digo, quero. Então aprenda a ter ética. Eu disse, mas o que foi que eu fiz de errado? Ele disse, ainda nada. Mas jornalista que recebe presente caro de empresa vai estar devendo a alma e vai perder a opinião. Mais cedo ou mais tarde isso vai ser cobrado. Ele quer dizer, não faça o jabá, né? Resultado, eu digo, Raimundo, o que a gente vai fazer? Vou devolver? Ele disse, não, vamos fazer uma farra para todo mundo consumir e vamos dar uma notinha agradecendo, entendeu? E eu disse, faz sentido. Quer dizer, a partir do momento que o veículo
Agradeceu, não tem. Entendeu? O que eles queriam é que A imparcialidade. Não tivesse a imparcialidade. A empresa me deu um agrado para mim assumir a causa de brigar, porque o porto já estava em funcionamento. Entendeu? Então você tinha aqui empresas como Europiratas, era muita coisa, os bares viviam cheios de estrangeiros. O que aconteceu em Natal na Segunda Guerra Mundial, aconteceu aqui em Aracaju entre os anos 70 e 80. Aconteceu muita menina parir filho de americano, entendeu? Era uma miséria. A prostituição infantil aumentou muito. Quer dizer, nós nos beneficiamos com os poços de petróleo, chegamos a ter 55 mil barris de petróleo dia. Sergipe, mas em compensação, as nossas crianças perderam a inocência. Entendeu? Então, quando você fala em prosperidade, em riquezas para o Estado, você tem que avaliar que essas riquezas não tirem o maior patrimônio, que é a nossa integridade, as nossas crianças, a democracia. E tudo isso faz parte de um conjunto que esse sou eu. Valadão, que ano foi esse do Diário de Aracaju, com Raimundo Luiz? Diário de Aracaju, eu quero crer que 74. Pegou a ditadura, né? Não era mais a ditadura. Eu tive um exemplo. Eu vou te contar uma coisa interessante. A gente tinha que ir a tudo quanto era inauguração que tinha, e você começava o seguinte. Foi inaugurada a loja XYZ. E foi assim, contou com a presença. Veja bem. Comandante do 28º Batalhão de Caçadores, comandante da 19ª CSM, capitão da Capitania dos Portos de Aracaju, base aérea. Você tinha que botar o nome das autoridades. No lead da matéria, ali no... Tinha que estar ali. Aí, resultado. Isso aconteceu, o leque está aí. O Diário de Aracaju era desses tipos de prédio, tipo colonial. Ele começava ali na Rua da Frente, mas ele ia profundamente. E eu escrevia com 2 dedos, português péssimo, entendeu? Mas máquina de datilografar. 2 dedos, era nos 2 dedos. Assim. E eu escrevia a matéria falando. E aí Aí com a presença do comandante do 18º Batalhão de Caçadores, Luiz Eduardo passa na porta e vira e diz: caçadores com 2 S's. Eu não conversei, botei o caçador com 2 S's. Entendeu? Aí você veja bem, a gente tinha dificuldade de tudo. A oficina era ali no tipo, na época do chumbo. E o que eu fiz? Eu aprontava a matéria e a gente mesmo revisava. Eu revisei do jeito que estava. No outro dia... Saiu com erro. Quando a gente olhou na porta do diário, estava o Jeep verde com um oficial e um soldado para saber quem escreveu aquilo. Caçadores com 2 S. Porque caçadores com 2 S era de caçado político. Nessa época, fazer isso era um assinte às Forças Armadas. Mas aí, quando viram que era um adolescente, entendeu? Porque eu tinha 17 anos, entendeu? E aí eu disse: não, eu me enganei, me equivoquei, e passou batido. Mas eu tive boas barrigadas, eu tive muita encrenca, eu denunciei o que não podia denunciar, entendeu? Cheguei a ser interrogado dentro da Marinha. E fui coagido por um oficial militar. Mas não era mais aquela ditadura. Como na década de 60, né? Não era. Tinha um policiamento, mas eu não peguei mais, por exemplo, censura nas redações. Eu não peguei. Na década de 60. Na década de 60 tinha. Quer dizer, a retaliação que eu tive, histórica, foi essa, mas é bom, porque é folclórico. Você gosta de folclore, né? Eu gosto muito da cultura. Eu venho de uma família de pessoas que sempre gostaram muito da leitura, da cultura, da música, então eu cresci nesse meio também, nesse ambiente. Mas após o Diário de Aracaju, Valadão foi trabalhar em que veículo? Ainda como repórter? Repórter, eu passei
Foi um período que eu me relacionava muito bem com o Carlos Trindade. Eu comecei a fazer televisão no programa Luiz Trindade. Eu era o produtor e eu saía. A minha responsabilidade com o Carlos era pegar o cenário no Manelão, que a gente pegava emprestado os tapetes para fazer o fundo infinito da TV. Eu lembro a loja, né? Manelão, né? Na época. Ainda hoje ele está idoso, ele passa lá e lembra. Então você veja bem, cabia a mim escrever o script musical. Eu tinha que botar todas as músicas que seriam tocadas na televisão. Aí você disse, para fazer o quê? Aí eu saí andando ali do Hotel Palace, eu ia para a Rua de Campos, 396, que era a sede da Polícia Federal. Lá a diretora era a doutora Eloá, o adjunto dela era doutor Elvio de alguma coisa, eu não recordo. Que memória, hein? Aí, o que eles faziam? Eles liam as músicas, tá? Cadastravam aquilo, que era com cópias, aquilo ficava guardada. Se a TV mudasse uma música daquela ali, meu amigo, era um quiprocó. E eram os rolos, né? Aqueles rolos. Não, eu só levava o papel escrito. No papel, isso é. Entendeu? Eu levava o papel escrito. E aí o que acontecia? Quando ela dava o visto, aí eu vinha cá, pegava dinheiro para ir pagar a nota declaratória para a ordem dos músicos, dizer que estava ok. Aí a gente pagava, vinha na ordem dos músicos, que era ali no edifício Cidade de Aracaju. Nessa época, o menino do pandeiro, como é o nome dele? Seu Oscar, trabalhava lá, e o Aldão. Aí eu saía de novo, ia para a Rua de Campos para ter aquele carimbo. Censurado e autorizado. E aí o programa podia ir para o ar. E foi assim que eu comecei a fazer televisão. E foi a partir daí que o Valadão começou a se interessar mais pela cultura aqui em Sergipe? Olha, eu não tenho essa cultura toda. Mas conhece. Eu tenho o 2º grau, certo? Então você veja bem, eu tive um período, eu fui corretor. Eu era o cara que vendia. O registro profissional, eu tive como provisionado o primeiro de 78. Entendeu? Depois houve o registro definitivo. Eu me profissionalizo e eu fazia jornal. Eu tive no Jornal de Sergipe, eu tive no Jornal Estado de Sergipe, eu tive na revista Lídio. Entendeu? Então você veja bem, eu passei um período, eu fui para Ilhéus, eu era colaborador do Jornal à Tarde em Ilhéus, da sucursal. Mas essa coisa da cultura, nos anos 90, tinha um apresentador de televisão aqui, foi muito famoso no Brasil inteiro, Hugo Santana, que foi o cara que foi produtor dos Trapalhões. Uhum. E aí fez inclusive um modelo de Trapalhões nas TVs em Miami, levou Ted Boy Marino, levou um período o Dedé, entendeu? Mas e aí o Hugo Santana veio para a TV Atalaia, não deu certo, foi para a TV Jornal. E eu terminei Alberto Lacerda. Que era de João Alves, já jornal na época. Já era. Alberto Lacerda tinha voltado, que foi o maior ídolo na Bahia, em radiofonia. A gente lembra de Reinaldo Moura, mas Alberto Lacerda tinha em Salvador, era o nome sergipano que mexia com a comunicação na Bahia. Então ele veio para aqui e eu contratei ele para a Gazeta. E ele me levou para fazer uma apresentação como jurado do Hugo Santana. Aí estavam lá no júri Sakuntala, Cristina Souza, Alberto Lacerda, Bombinha, que tinha vindo da Bahia. Sakuntala Guimarães, já estava lá. E aí, resultado, o Hugo Santana um dia me chama e diz: olha, camarada, você vai ficar no meu lugar. Eu não tinha nem postura. Você veja bem, a falta de postura no comunicador de televisão é o cara não saber para que lado vai o pescoço. Era mole, eu não tinha um comportamento, eu não conseguia ter firmeza na voz. A voz sumia, né? E aí eu fui conversar com Augusto Júnior e
porque ele me disse que ele estava doente, estava para morrer. Ele já estava com um câncer e eu precisava. E Augusto Júnior virou e disse: olha, você precisa 3 cotas de X reais. Nesse exato dia, no dia de sexta-feira, eu vim para o Hotel Palace, que tinha feijoada. Eu ia almoçar com Luciano da Selle e Olimpinho da Sérgio Imóveis. Luciano é um amigo irmão até hoje. Uma amizade também de quase 50 anos. Foi a primeira matéria escrita que eu ganhei dinheiro, foi quando a Selle começou. E aí, eu contando a história, chegou no bate-papo da gente o ex-secretário André Mesquita, que era secretário da Fazenda. Aí o André perguntou-se: quanto custa isso? Eu disse: tanto. Ele disse: olha, procure Edu Pinto, que era o cara que mexia com o negócio do futebol, da nota aqui onde era a VASP, e diga que está autorizado. Eu lá fui e foi o primeiro faturamento. 10 minutos depois, o cara da Brahma virou e disse: olha, eu queria também ficar com uma cota. Aí Luciano virou e fez: bom, você é meu compadre, se eu não ficar... E aí eu me tornei apresentador de televisão em menos de 6 horas com um programa pago, programa Esquentando os Tamborins. Que ano isso? 90. TV Jornal. TV Jornal. Daqui a pouco vamos continuar esse bate-papo com Valadão aqui no programa Arquivo Aracaju. Eu volto já. Muito bem, de volta aqui com o programa Arquivo Aracaju, conversando com o Valadão. Valadão, TV Jornal na década de 90. E depois da TV Jornal? Eu fiquei na TV Jornal até o momento em que ela fechou, né? Canal 13 na Canal época. 13. Eu fiz lá alguns projetos desafiadores. Por né? exemplo. Eu entrei comprando horário para fazer São João e Carnaval. Tá? Eu fiz o São João e aí um dia o Zé Carlos Machado me chama que o Dr. João queria que eu fizesse o São João. Daí eu esqueci o texto. Tá? Porque eu hoje falo de improviso, mas na época, né? E aí eu esquecia. Então o que a gente fez? Eu bolei uma coisa, o Chacrinha dizia: vocês querem bacalhau? E aí o que ele fazia? Aí ele dava o nome dos patrocinadores, o que o Faustão faz hoje. Como eu esquecia o que eu ia falar, eu estava sempre anotando. Entendeu? Então aí eu tinha pipoquinha para Dominique, pipoquinha para Anderson. E era uma forma de eu consertar que eu tinha esquecido, para não dar o branco. E isso chegou ao ponto que as pessoas ligavam. Dona Maria me chamava e mandava recado. Olha, diga Valadão que mande pipoquinha para fulano cicrano. O pessoal ligava para a televisão, as crianças ficavam no pé da televisão. E houve o meu crescimento profissional. O que era um programa de 1 hora, eu cheguei a fazer 6 horas ao vivo da Rua de São João para um público de 5.000 pessoas. Eu conseguia trazer, era o Forrozão da Jornal. Da Jornal, lembro. Lembra? Eu trazia para a Rua de São João forrozeiros do Nordeste inteiro. Eu fazia a festa com os melhores nomes da cultura nordestina e não tinha cachê, era gravação de um programa de televisão. Por isso esse amor do pessoal com a Rua de São João comigo e a minha gratidão à Rua de São João. Eu devo a minha carreira à Rua de São João. E aí, quando eu parto, na época da Jornal, eu tive um conhecimento aprimorado dos velhos carnavais, porque eu convivia, eu conhecia Lê, eu conhecia Barrinhos, Lânia Duarte, que eram os carnavalescos da época. Como eu tinha vindo do Rio... Hilton Lopes, né? Hilton Lopes, entendeu? Que vivia no Gavetão. Então aí eu curtia o carnaval. Quando eu venho para a TV APNP, que era a TV, o slogan era a TV que ninguém vê. Mas eu consegui ser o único profissional que pontuou no Ibope. Pra você ter uma ideia,
Fernando Cabral, do Sindicato de Jornalismo, tem essa pesquisa de Ibope, aonde eu tinha 3,26 de Ibope e Bareta tinha 3,72. Leve em consideração que a antena da TV Aperipê não conseguia transmitir para o lado sul da capital. A gente tinha população de Zona Norte. E a TV Atalaia conseguia ainda mandar as ondas para Santa Amaro, várias cidades do interior, mas o transmissor da Aperipê não saía de Aracaju. Então eu tive uma audiência em Aracaju massacrante. E aí a gente entra também, foi um período... Eu lembro bem desse programa. Porque teve uma época que eu também trabalhei com um repórter lá na Aperipê e você já tinha esse programa que era realmente uma audiência fabulosa. Era a maior audiência de Aracaju. A TV Sergipe, na época, se viu doido. Mas eu pulei um fato seguinte. Quando lançaram o Precaju, quem foi o padrinho do Precaju? Zé Carlos Machado. Porque Salles, que era o presidente da Insetur, disse que não poderia fazer uma festa, um evento, na alta estação. E aí disse que não autorizava. O Zé Carlos Machado pega a documentação com seu Augusto comigo e leva para o Palácio de Veraneio. Quando voltou, João Alves já tinha autorizado o Precaju. E começou na Barão de Maruim. Começou na Barão de Maruim. E assim eu tive o primeiro programa do Precaju dentro do meu projeto de carnaval. Não sei se você lembra que eu sorteava kit do Precaju no ar. Lembro. E eu vou te dizer uma coisa... Na Aperipê? Não, na Aperipê não. Isso na jornal, isso nos na anos TV 90. Nos anos 90. A Aperipê foi 2003. 2002. Mais ou menos. Né? Então, naquela época, um dos primeiros celulares quem teve fui eu nessa cidade. Era aquele Motorola, o presidente era Antônio Manuel. Tijolão, né? Então eu trouxe o celular para a TV. Aí você vai dizer, como é que você fazia? Eu sorteava pelo celular, pelo híbrido. Eu quero agradecer aqui um dos caras mais inteligentes em operação de comunicação televisiva, que é o querido Inailson Alves. Muito bom. O que ele fez? Ele pegou um microfonezinho daquele redondinho Trabalhei com Sony. ele na Aperipê. Ele foi da Aperipê, na época que eu estava lá, ele estava comigo. Aí, resultado, o que ele fazia? Ele pegava um fone de ouvido, pegava o microfone, juntava os dois, passava um durex e pela saída do fone de ouvido, botava lá em cima, na suíte da Aperipê, que era em cima, e eu conversava e sorteava os crits no ar pelo celular. Naquela época, você pagava para emitir a ligação e para receber. Mas como foi um projeto de lançamento do celular, foram 1000 primeiros telefones. O meu foi o 02, o 36, o 56. O governador era Albano Franco na época. Albano? Entendeu? Então aí você veja bem, dos 1000 primeiros que chegaram em Aracaju, eu tive a imprensa, porque houve um lançamento para autoridades. Então, eu me lembro que Carlos Magalhães era 200... A gente sabia quem era o terminal de cada um da gente. Marlene Calumbi era diretora de jornalismo. Ela chegou Marlene, depois, né? Marlene Calumbi foi superintendente. Superintendente. Da TV Aperipê. Da Aperipê, é isso mesmo. Diretor de jornalismo era... Na época, teve André Barros, que foi diretor de jornalismo lá. Euler Ferreira também. Euler teve um período. Também. Mas quando eu cheguei, André já era secretário de comunicação. Entendeu? E o superintendente era Carlos França. Trabalhei com Carlos França. Teve um problema coronário e aí veio um cara da TV Cultura, Zoroastro, mas veio e não assumiu. Aí eu já tinha saído. Nessa época, eu tinha deixado a Rádio Jornal AM. Eu fui talvez um dos poucos profissionais que tive luvas. Eu tive uma luva, tá? Antiga 540 AM, eu saí da Rádio 540 para 600... Não, 630 foi Liberdade. Que eu também tive na Liberdade com o programa de Precaju. Eu acho que eu rodei quase tudo, né?
Eu acho que... A Liberdade era 930M. 930, então 630 era PRP. 930M, 630 PRP. Entendeu? Então, aí eu vim fazer o jornalismo. André fez o convite, mas não tinha, a TV não tinha nada. Não tinha microfone. E assim, numa conversa, mais uma vez, na casa de Luciano Dacelli, o Albano conversando, que era preciso, aí Luciano virou e fez: veja o que é preciso para você fazer o programa lá. E assim eu comprei a primeira ilha Matrox, que meu filho operava e Nailson ensinou. Eu comprei uma PD 170 Sony e eu trabalhava com o meu carro. Eu lembro. E eu fazia toda a produção. Era um carro grande, tipo uma Eu variante, tinha uma né? Belina. Uma Belina. Uma Belina. Então, E a suíte da PRP ficava em cima, em né? cima. É. E eu tive vários cinegrafistas. Na jornal eu tive Vonilzo, mas na PRP eu tive João Paulo, que se foi há pouco tempo. João Quer Paulo. dizer, eu empreendi, eu fiz televisão, eu aprendi televisão fazendo, tá? E eu aprendi a fazer televisão para ter audiência. Eu aprendi a fazer televisão para fazer o que o público quer. Eu não faço televisão para mim. Eu não idealizo fazer nada para me agradar. Eu tento agradar o telespectador. Então eu surfo muito naquela onda do que está na onda. Porque não se organiza povo, se educa. Mas para você educar o povo, você tem que dar alguma coisa. Então, por exemplo, hoje aqui na nossa TV Câmara, eu ainda trabalho com sugestão de pauta. Eu recebo ligações, tá? Na rua eu paro com as pessoas e quando uma pessoa, de vez em quando eu ainda mando um abraço. Não mando mais que eu perco. Entendeu? É o programa Coisa Nossa do Valadão. É Coisa Nossa. Aqui. É um programa voltado para a cultura, o entretenimento, mas é um programa que eu faço, não é para mim, não é o que eu gosto. Adão, sabe o que é que eu fico impressionado, eu que tenho acompanhado seu programa? A diversidade de artistas que você conhece e traz aqui ao programa Coisa Nossa. Durante esse tempo que eu venho ali acompanhando seu programa, eu tenho aprendido bastante. Como é que o Valadão descobre tantos talentos assim? Porque eu sei que Sergipe é um celeiro de grandes artistas em nível nacional. Isso eu tenho certeza. Eu agradeço isso à minha estadia na PRP. Porque na PRP, o governador foi que me convidou, entendeu? Com o João Alves eu continuei ligado ao governador. Não sei se você lembra, o governador ia para o interior, quando voltava entrava na PRP, aí meu filho dizia: meu pai, a doutora Marlene disse que o governador está entrando aqui. Ele vai entrar só para dar um alô. Aí quando ele botava a cara, vem para cá, governador, e no ar mesmo, eu não pedia nem um break, ele já entrava. E o João Alves teve um amor pela PRP, entendeu? Que a gente dizia: tá precisando isso, era difícil chegar até ele, o que a gente precisava. Mas aí o que aconteceu é o seguinte: eu tive a oportunidade de ter o meu equipamento, que era um contrato de indexabilidade. Então eu mandava em periferia. É diferente de uma TV legislativa institucional, que aqui a gente não pode falar o nome de bar. Então eu falava o nome dos bares que contratavam artistas sergipanos. Eu tive a oportunidade de conversar com a senhora, depois que eu deixei a PRP, e ela me parou e disse: seu Valadão, depois que o senhor saiu de lá, parou de ter comida farta na minha casa. Porque o cara que contratasse um artista sergipano, eu mandava João Paulo, e não sei se você lembra, os aniversários dos bairros. Lembro. João Paulo era um repórter cinematográfico. Eu me lembro que na festa do Augusto Franco, nós fizemos um bolo e foi uma coisa assim que saiu. Aí Marlene ligou. Quando Marlene chegou lá, ela ligou para o governador. Que Marlene Calumbi é irmã do governador. De João Alves. João, tem mais 3.000, tinha 5.000 pessoas ali perto do posto de saúde para cantar os parabéns para o Augusto Franco. A gente conseguiu isso assim, no improviso na televisão. Eu vou estar com um bolo lá. E o público ia.
sei se você lembra que eu fazia festa de bairro. Quando eu ia homenagear alguém, as pessoas entravam o carro, o pessoal me via, corria para cima. Quer dizer, eu não sou nem merecedor disso. Tá? Mas era a carência que o público tinha de poder botar algo humilde. Era a TV que ninguém via passou a ser a TV que o povo se via. Mas eu cumpri o meu tempo, tá? Foi bom enquanto durou. Ficou quanto tempo ainda na PLP? 6 a 8 anos. 6 a 8 anos. É. Eu, na época, além de repórter, lá eu também trabalhei no Bola em Jogo, que era com Barbosa e Haroldo Lessa, né? Barbosinha, Haroldo Lessa. Mas, Valadão, teve uma passagem também pela TV Cidade, que era um canal fechado, canal 20. Um canal que eu tive também o privilégio de trabalhar durante 5, 6 anos, com 20 nos esportes. Era com Barroso Guimarães, com Marcos Jefferson, com Sidraque Marinho, Jefferson comigo. foi meu cinegrafista na TV Jornal. Isso, Marcos Jefferson, isso. E lá na TV Cidade também tinha um programa, né, Valadão? Tive. Eu não recordo o nome. Foi uma criação do Carlão, que hoje está na TV Atalaia. Diretor comercial. Mas era um programa que era interessante. A gente tinha um fundo tipo Jô Soares, com um telão Aracaju noturno, né? E eu fazia o mesmo que eu faço no É Coisa Nossa. A diferença é que era uma produção muito mais ousada, né? A gente não pode ter patrocinador aqui. E lá na TV Cidade eu tinha vários patrocinadores pesados, porque é aquela tal coisa. O que vende um programa é o nome do apresentador. O apresentador pode ser como eu, pode não ser muito bom, mas se o empresário concorda, ele investe. Porque empresário não gasta, ele investe. Ele bota o dinheiro dele, mas ele quer o retorno. Aí às vezes aparece um cara cheio de ideias mirabolantes, mas o empresário acredita naquilo que vai dar retorno a ele. A ele, com certeza. Ele quer vender, entendeu? E quem faz vender povão. São os profissionais povão. Não adianta você ser um elite, bonitinho, tá certo? Eu acho que eu erro muito pouco. Meu vernáculo não é tão sofrível. Mas a gente sabe que tem uns caras muito melhores do que eu, mas não consegue emplacar. E Chocolate diz o seguinte: o importante não é o tamanho do sucesso. Grande socorro, né? É o tempo que esse sucesso perdura. Então, se você for ver, eu fiz 9 anos agora de É Coisa Nossa. Aqui eu na estou TV no ano Câmara, 10. TV Câmara. Então, 9 anos, tá? Eu tive de Aperipê 7, tá? Eu tive de Rádio Jornal um caminhão. Eu tive 6 anos de TV Jornal. Eu tive Jornal de Sergipe. Eu tive Gazeta. Esqueci de Nazário Pimentel, meu compadre. Foi um professor de jornalismo fabuloso. Entendeu? E na TV Atalaia? Ele foi superintendente. Quando ele vendeu o Jornal da Cidade ao então governador Augusto Franco, no contrato ele passou 3 anos como diretor da TV Atalaia. Valadão, passou por lá? Pela TV Atalaia? Não. Só alguns quadros, né? Eu faço algo pontual. Eu fiz uma curadoria para o Museu da Gente, que está hospedada, são 60 anos de carnaval, que foi produzido pela TV Atalaia, mas o meu contrato foi com o Instituto Banese. Quem foi o grande discípulo do Valadão aqui na cultura sergipana? Aquele cara que o Valadão realmente se espelhou bastante. Eu tento me aposentar há muito tempo. Tá difícil, mas viu? Preciso uma do bagagem dinheiro. que o Valadão tem. Não, olha, eu vi 2 caras que eu achei que ficariam muito bem, tá? Vamos dizer, eu tentei chegar aonde Barrinhos chegou. Porque Barrinhos só se torna colunista social quando Paulo No, que era do Diário de Aracaju, vai embora para o Rio. E Barrinhos assume a coluna, mas de imediato, um mês depois, muda para o Jornal da Cidade. Então Barrinhos foi o grande impulsionador da cultura sergipana. O Wilton Lopes foi o oportunismo. Lembro muito Mozart disso. Santos como diretor da Insetur,
precisava mostrar o carnaval, Heráclito era o prefeito, então Hilton vai para a TV Sergipe e também vai para a TV Atalaia. Eu entro na TV Jornal, acho que uns 5 ou 6 anos depois. Até então o Hilton estava sozinho. Então eu optei em fazer na Jornal um programa de cultura onde eu divulgava quadrilhas juninas. Eu nunca gostei de coisa de política. Então, você ir para o interior entrevistar prefeito biritado não era a minha praia. Mas Hilton gostava. E os prefeitos cheios de manguaça, entendeu? Cada um se achando melhor, às vezes um criticava o outro. Era um quiprocó, um sarapatel de coruja arretado. Mas o Hilton tem serviço prestado. Tá? O Hilton viveu esse momento. Tivemos até alguns arranhões. Mas ele morreu, a gente estava de boa. Porque era um foco. Entendeu? Os carnavais de clube nós fizemos também. Então você tinha Garcês e Aragão no Vasco, você tinha Edil Barreto na Associação Atlética, você teve Tinha o Cotinguiba. O Cotinguiba com O Hélito Mangueira. Eu cheguei a um carnaval muito antes disso. Eu me lembro do Clube Esportivo Sergipe, ali na Ivo do Prado, onde é o edifício Olímpio Campos. Né? Eu me lembro da Fugazi, de Ademário Mainá, que eu cobria o carnaval lá. O carnaval no grande clube, que era o Clube do Trabalhador. Entendeu? Quer dizer, quem é mais antigo... Ainda joguei bola ali naquele... O Clube do Trabalhador tinha o mais gostoso carnaval. Tinha um futsal lá, joguei. Você está entendendo? Então você veja bem, aí o Yacht Clube já era uma coisa meio elitista. Eu convivi com os reis momos. Eu peguei Zé de Raul, que foi chefe da torcida do Sergipe. Antes de Zé de Raul teve Bataninha, que foi vereador, foi deputado. Deixa eu ver mais. Eu tive que era chefe do setor de imprensa do Palácio, da Segurança, sargento do Médici. Me deu um branco agora. Me deu um branco, me perdoe. Agora, Valadão. Altamiro Carvalho. Altamiro, já estamos chegando ao final. E o Valadão, ele também gostava muito do esporte. E chegou a participar de um clube aqui da capital sergipana. Teve lá no Confiança, não foi, Valadão? Nós só temos mais um minutinho agora. Eu chego no Confiança por Rubem Chaves. Fui para o conselho. Foi conselheiro, né, do Confiança. Eu arrumava tudo. Aí eu sentava o show de um lado, Mané Baiano, e a coisa que eu fiz tinha o Carlos, que foi goleiro. O Carlos Cruz. A minha participação maior foi levar o maior torcedor do Confiança... Dona Finha. Não, era Luciano da Selle. Luciano, né? Porque tinha Dona Finha, lembra dela? Dona Finha era aquela que morava ali. Torcedora símbolo. Eu convivi com Ligeirinho, entendeu? Mas quando o Luciano chega, e Luciano leva o Menino do Bom Preço. Gentil? Não. João Carlos Paz Mendonça. João Carlos Paz Mendonça. Foi aí onde o Confiança dá uma arrancada. E hoje eu vejo que o Confiança me parece que vai arrancar agora. Vai ser uma SAF. Oremos. Inclusive o Luciano da Selle vai estar nesse projeto aí. Vamos orar. Valadão, foi um prazer incomensurável tê-lo aqui no programa Arquivo Aracaju. Muita história, muita experiência, muito jornalismo. E com certeza ainda vamos aí nos encontrar outras vezes aqui no Arquivo Aracaju. Tá bom, Valadão? Terminando. Para os jornalistas, eu vim andando no calçadão, aí vinha andando Luiz Eduardo Costa e Léo Filho. Aí passam por mim e disse, você já soube? Eu disse, de quê? Do poço de petróleo que acabaram de descobrir? Eu disse, não, o óleo já sai refinado. Rapaz, eu não conversei até 3. Chega a dar arrepio quando eu lembro disso. Corri para o palácio, o governador era Paulo Barreto de Menezes. O chefe da Casa Civil era o doutor Delermo Bonfim. Aí eu entrei no gabinete. Doutor Delermo, tinha umas pessoas, Dom Luciano estava. Doutor Delermo, eu preciso falar com o senhor agora. Tem que ser agora, Valadão? Eu disse, tem. Isso o que foi? Eu disse, olha, acabaram de me dar uma notícia que vai ser a maior
entrevista de minha vida. Ele disse que descobriram um poço de petróleo que o óleo já sai refinado. O doutor Delermo olhou para minha cara e disse, Valadão, quem foi que disse isso? Eu disse, rapaz, Leofídio Luiz Eduardo Costa. Ele disse, Valadão, o petróleo não pode, ele é refinado num processo industrial de purificação. Quer dizer, então eu aprendi fazendo, aprendi como foca, dando barrigada. Por isso eu me considero um repórter, um grande repórter que ama essa cidade. E um grande apresentador também. Valadão, um grande abraço. Obrigado, querido. A todos um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.